Agora nós vamos falar sobre o tema em discussão hoje no MS Record, primeira edição. Quem é adulto hoje, vivenciou cenas de violência doméstica na infância, sabe como é difícil esquecer o que viu e o que ouviu. O que muitos casais se esquecem é que gritos, xingamentos e agressões físicas atingem em cheio o desenvolvimento dos filhos, ainda mais se eles são muito pequenos. Hoje o MS Record resolveu trazer esse tema à tona para que você, pai, mãe, padrasto, madrasta, ponha a mão na consciência antes de começar uma discussão dentro de casa. A reportagem é de Marcelo Peralta e Juliana Lanari. A primeira reação do adolescente que via a mãe ser agredida pelo padrasto foi comprar uma arma. A segunda foi tentar matar o agressor. Estava me arrumando, me preparando para ir para o serviço. E no palco minha mãe chega, chorando, com marcas no braço dela, falando que tinha sido agredida. E eu estava injuriado já com isso. E logo nisso eu efetuei um disparo na direção da janela. O segundo tiro quase acertou o alvo. Eu efetuei um disparo nele, que acertou no braço dele. Na terceira tentativa, o tiro não saiu. Hoje, mas eu dou graças a Deus que não saiu esse disparo. Que apesar dele ser um monstro que ele for, eu só quero ter minha vida em paz. O adolescente, que aos 16 anos trabalha e estuda, vai ficar 45 dias em uma unidade educacional de internação porque tentou matar o padrasto. Revolta, tristeza, raiva. À mãe, cabe suportar uma das piores sensações que o ser humano pode ter. Culpada, né? Culpada porque foi um relacionamento que eu já sentia que não ia dar certo, né? Então, me sinto culpada. Você falou que se você pudesse, ficaria no lugar dele. Sim, poderia. Eu queria ficar no lugar dele, para não ter que ver ele aqui. O relacionamento com o agressor era um inferno. Brigas, ciúmes, ele tinha muitos ciúmes, ele não confiava em mim, sabe? Era muito difícil. Como esse, que por pouco não terminou em tragédia, são isolados. No geral, crianças e adolescentes sofrem calados diante da violência dentro de casa. O que muitos casais não percebem é que essa rotina de gritos, xingamentos e até de agressões físicas mexe e muito com a vida dos filhos. Cabe às escolas perceber que algo na família da criança não vai bem. Criança não esconde o que vê nem o que ouve. Repete as cenas que vive. Se o professor é atento, repara que em casa as brigas entre os pais têm sido frequentes. As crianças, elas verbalizam, são nos desenhos, nas brincadeiras e com riqueza de detalhes elas traduzem tudo aquilo que acontece em casa. Né? E falam, e com os amiguinhos reproduzem mesmo se a violência é física, se a violência psicológica, até mesmo a negligência na qual elas são vítimas e elas vivenciam isso, elas reproduzem da forma mais clara, simples que elas têm. A OMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, é uma instituição que oferece atendimento psicopedagógico e social gratuito a crianças de baixa renda. Em Campo Grande são 180 alunos. Muitos deles vivenciam a dolorosa experiência de ver os pais brigarem dentro de casa. E a escola não fica alheia, tenta ajudar. Nós conversamos com esses pais, relatamos e vamos tirando deles tudo que vai acontecendo na família, se a criança também apresenta comportamentos diferentes dentro de casa. E, mediante o que esses pais vão falando, nós vamos direcionando a conversa. Né? Muitas vezes chega o momento de ter que direcionar a psicólogo, que nós temos uma parceria com a Uniderp, para até direcionar o nosso trabalho com essa família, com essa criança, com esse pai. Às vezes só precisa sim de uma atenção maior, às vezes até a família, o pai e a mãe estar falando a mesma linguagem com essa criança. Então, é a psicóloga que vai fazer esse trabalho com a gente também. Muitas crianças que convivem com gritos e agressões físicas ficam retraídas. Outras, expansivas em excesso. E os prejuízos
não param por aí. E essa violência ocorrida, ela leva pelo decorrer da vida dela. E principalmente quando ela continua a se reproduzir e ela se perpetua, a criança está no processo de formação de caráter, né, da questão de valores morais. Então tudo isso pode passar a ser deturpado. No caso do adolescente que tentou matar o padrasto, agressor da mãe, ficaram algumas lições. Se você for começar um novo relacionamento, como você gostaria que esse relacionamento fosse? Diferente, né? Bem diferente. A gente tem que conhecer bem antes, tem que pensar nos filhos da gente, né? Porque senão eles podem pagar pelos nossos erros. Como você acha que deve ser um relacionamento entre um homem e uma mulher? Respeito, carinho, sinceridade, amor. Tudo isso não é nada com grosseria, com agressividade. Se tem uma coisa que não tá debatendo, que não tá dando certo, conversa. Se não der certo, não agride, porque outras pessoas podem se envolver. E aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga Alessandra Darós. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Cláudia. A gente estava vendo aí o depoimento final do rapaz que acabou apreendido por conta de tentar contra a vida do padrasto, sob a justificativa, né? E inclusive a mãe concorda e diz que é verdade, de que o padrasto estava agredindo a mãe dele com muita frequência e ele não suportou tanta agressão e resolveu revidar. Essa última fala dele aí tá certa, né? Nossa, muito coerente esse menino, né? Porque no final ele conseguiu perceber realmente o intuito que tem o relacionamento, né? Que é tudo isso que ele disse, né? E não essa briga na frente, agressões físicas. Respingou nele, ele acabou não se contendo. E depois disso que aconteceu, ele pode vir a se tornar uma pessoa violenta, ter algum outro surto outras vezes? Bom, claro, né? Porque ele acabou que viu muita violência em casa. Então, claro, que a hora que ele está vendo isso sem poder fazer nada para poder salvar essa mãe, ele está guardando essa raiva. Guardando essa raiva, ele pode, né, se desorganizar em alguma discussão de estresse e colocar essa raiva para fora à tona desorganizadamente e perder o controle. Agora, Alessandra, a gente vai rodar aí, eu vou pedir para o pessoal colocar as imagens do caso que ocorreu no último fim de semana e que deixou a população aqui do estado estarrecida, né? Que foi o ataque do ex-namorado da mãe desse menininho e da irmã dele pelo fim do relacionamento, segundo o que ele justifica. Ele atacou as duas crianças com facadas. Quer dizer, esses dois casos que a gente está mostrando é o cúmulo, é o auge do que pode acontecer de crianças e adolescentes que presenciam brigas dentro de casa. Mais situações do dia a dia corriqueiras, pequenas discussões, agressões verbais, e aquilo vai acumulando, todo dia a criança escuta aquilo. O que pode acarretar na cabeça da criança? Laura, muito boa essa sua pergunta, porque é bom a gente esclarecer que essa briga, né, com agressão física, com falta de respeito exacerbada, é péssimo para qualquer criança. Então, todos os resultados dela são péssimos para a formação moral, para a formação do caráter, até para o exemplo que essa criança vai ter para se relacionar afetivamente depois. Mas tem aquelas discussões que são necessárias em casa. Porque, na verdade, o pai e a mãe são duas pessoas distintas e diferentes. Então, eles terão pontos de vista diferentes também. Então, isso é bom a gente enfocar, né? A coerência precisa existir, essa criança precisa saber que, muitas vezes, os pais divergem de opinião. Mas eles podem, como o adolescente que tentou agredir o padrasto por tanta raiva que ficou, eles podem resolver conversando. E assim ensinar aos seus filhos que é bom você ter o seu ponto de vista, a sua personalidade, a sua opinião, mas não precisa chegar a brigar para poder brigar por elas, para poder fazer valer a opinião, né? Porque isso já é controle, já é insegurança, já é outra coisa. Se o bate-boca, a agressão é muito frequente, é melhor que o casal repense o relacionamento, né?
Com certeza. Se o casal está só brigando e mostrando para esse filho, né, uma imagem de uma relação completamente deteriorada, é muito melhor que esse filho saiba que esse casal tem que se separar do que continuar se agredindo e mostrar que é essa a forma certa de se relacionar. Porque a criança, o modelo para a criança são os pais. Então o que ela vai fazer? Ela vai repetir o comportamento dos pais, sim. Ou ela vai desenvolver uma doença, uma depressão, uma agressividade exacerbada, uma síndrome do pânico. Por quê? Os pais são a referência que ela tem. Agora você imagina se os pais ficam se agredindo em casa e o mundo, como você mostrou na matéria anterior, já está tão violento, as pessoas têm medo, porque o mundo já é violento. Você pensa uma criança que vê brigas, né, a ponto de desentendimentos físicos mesmo, o que ela vai pensar? Como ela vai encarar esse mundo? Agora, como agir se a discussão dentro de casa acabou virando um bate-boca, a pessoa aumentou o tom de voz? Tem alguma orientação para as pessoas que estão nos assistindo? Como agir se a criança está ali perto ouvindo tudo? O que você tem que fazer? Correr? Tem gente que se fecha no quarto e fica discutindo lá dentro, deixa a criança brincando na sala. Tem gente que pede para a criança sair para brincar com os amigos para poder resolver a situação que está exacerbada. Qual que é a orientação? Nós pais e educadores precisamos sempre, né, ter o controle da situação. Então, quando você vê que essa situação vai sair do seu controle, é melhor que você conte até 10 e espere e veja um outro momento para você continuar aquela briga que você não está dando conta de controlar, né? Nem que você saia de casa. Dá licença, nem que você saia de casa. E é bom que a criança saiba. A hora que ela viu a discussão mais calorosa, explica: filho, eu e seu pai estamos discutindo por isso, né? E agora a gente vai se entender, fica tranquila. Tranquiliza a criança, que aquela é uma discussão, mas que vai passar. E que ela também discute com um coleguinha e que no outro dia também passa. Coloca para ela o dia a dia dela também. De vez em quando você não briga também na escola com seu amiguinho, então. E aí você não resolve. Então isso que vai acontecer com seu pai e com a sua mãe, né? Não é simplesmente fingir que nada aconteceu, porque casais brigam mesmo. Agora eu vou ler algumas participações que chegaram no nosso portal. Se você quiser participar também, é só acessar www.msrecord.com.br. E a pergunta que a gente postou no Fórum Interativo é a seguinte: você acha que brigas e discussões na frente dos filhos podem contribuir para que eles tenham um comportamento violento no futuro? A telespectadora Rosa Maria da Silva, telespectadora internauta, diz o seguinte: eu acho que sim, porque os pais têm que ser exemplo para os filhos e os filhos vão se espelhar nos pais, é o que você disse, né? E aí, vendo os pais brigando, com certeza vão se tornar violentos. Experiência própria, ela diz, porque passei minha infância vendo as brigas dos meus pais, mas graças a Deus não segui o exemplo deles, mas a maioria segue. É isso que acontece, a maioria segue o exemplo, né? E isso é um perigo, né? Cláudia, exatamente. Ela disse que não seguiu o exemplo dos pais, mas com certeza ela está nos assistindo, ela deve ter coisas que repercutem esse comportamento na vida dela. Então, uma insegurança, uma depressão, até uma submissão, uma tristeza, né? Então, de alguma forma reflete. De alguma forma sempre vai refletir. Por isso que nós temos essa responsabilidade de ter equilíbrio, de sermos coerentes com os nossos filhos, porque realmente vai influenciar de uma forma ou de outra negativamente na vida deles, sim. Agora, a opinião da telespectadora internauta Ana Paula Ribeiro, ela acha que interfere sim. Ela diz que nós somos como espelhos para os nossos filhos, tudo que nós falamos e fazemos a criança aprende, e também cabe aos pais saber que devem dialogar e nunca brigar na frente dos filhos, respeitar o lar, devemos criar bons cidadãos e não jovens violentos. A telespectadora Nádia diz que acha que sim, também repercute no comportamento dos filhos de forma violenta, porque se a violência está dentro de casa e os filhos são pequenos, a situação piora, porque vão aprender que só na base da violência as coisas são resolvidas. Assim, o ciclo de violência só aumenta. Quando a criança é pequena, para a gente observar o comportamento, ou ela pode ficar assim muito expansiva ou muito quietinha na sala de aula, por exemplo, e aí é um sinal de que algo está acontecendo errado? Com certeza. Ela pode ficar muito agressiva ou ela pode ficar muito introvertida, sem querer realmente interagir no grupo, por medo, por coerção do que ela sofre em casa, do que ela vê em casa, ou ela pode ficar com uma agressividade exacerbada, mesmo com os colegas, com a professora, às vezes até com elas mesmas. Tem crianças que veem agressão em casa e que também se autoagridem. Então tem todos esses sintomas. E como a professora disse, eu não sei, a coordenadora da escola que disse, eles mostram de uma forma ou de outra, através das brincadeiras, através dos desenhos, eles mostram o que eles estão vivenciando em casa, sim.
Agora a participação da Gláucia, telespectadora internauta. Ela acha que todo tipo de violência na frente de uma criança pode sim contribuir para algum fim violento, podendo, tanto na escola como na sua própria casa, ou mesmo ela ser violenta com os amigos. Alessandra, quando a criança vê a mãe chorar muito, toda vez que briga a mãe chora, toda vez que briga a mãe chora, o que isso pode repercutir na cabeça dela, mesmo que a mãe esteja errada na discussão? A criança normalmente, quando vê uma mãe muito frágil, toda vez você está dizendo, né? Porque como a gente disse, precisamos ter coerência para viver. Se toda vez ela vê essa mãe chorando e ela, na verdade, assimilar dentro dela, introjetar que essa mãe é frágil, né? Ela pode querer, de repente, pensar que ela pode salvar essa mãe. E ela não tem condições, porque ela é apenas uma criança. Então ela fica com uma carga emocional muito forte em cima dela. E isso pode trazer consequências de várias ordens. Então daí pode trazer doenças realmente emocionais para ela. Principalmente a depressão, a própria agressividade, porque ela não está sabendo lidar com aquele problema. Então dando para ela uma carga de problema maior do que ela pode suportar. Porque as crianças, muitas vezes, quando têm pais frágeis, o que eles querem? Eles querem salvar esses pais. E aí isso gera uma série de consequências na vida adulta, porque eles amadurecem muito cedo e acabam daí adoecendo realmente quando adultos. Ou ficando como o rapaz da reportagem que acabou no Maunei, apreendido, né, com a liberdade cerceada, porque sentiu essa necessidade de salvar a mãe dele. Né? Exatamente, é esse o caso. Ele acabou indo para agressão porque foi a forma que ele achou de estar defendendo essa mãe. Porque ele via ali e não tinha o que fazer. Né? Afinal de contas, ele é o filho. Né? Muitas vezes esse papel troca. Os filhos se tornam pais e os pais se tornam filhos. E isso é muito nocivo para a cabeça de qualquer criança. Agora eu vou voltar a bater naquela mesma tecla porque ela é prática. Eu sei que psicólogo não gosta muito disso. Não tem receita, tem que seguir, né? Gosta sim. Mas vamos lá. Então, se a discussão começar a ficar mais difícil, levantar o tom de voz... É melhor, então, contar um dos cônjuges, né, contar até 10, se distanciar, do que se trancar num quarto e começar a gritaria e a criança na sala, por exemplo? Com certeza, porque daí se trancar no quarto e a criança na sala, a criança vai ficar impotente na sala, pensando 1000 coisas, fantasiando 1000 coisas, então é pior. Né? Se a discussão está muito calorosa, um dos dois vai precisar contar até 10, é o ideal, né? É o que se espera de pais maduros, né? Falar, vamos esperar um pouquinho, olha aqui, nosso filho está aqui, nosso filho está aqui, falar com a criança, filho, pai e a mãe estão discutindo por isso, mas isso já vai acabar. É como uma discussão que você tem na escola com seu colega. Nós vamos resolver isso, tá? Fica tranquilo. E distrai a criança, vai pôr a criança para brincar e aí resolve, né, essa discussão com o marido ou com a mulher. Né, e não continuar, porque isso é realmente muito ruim para o filho. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. Boa tarde. Boa tarde.